Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso. É sempre um prazer muito grande estar com você. E hoje para tratar de um assunto muito interessante, que desperta sempre muito interesse. E eu acho que é sempre momento de falar sobre isso, que é a questão do autismo, né? O Expresso sempre levantou essa bandeira, sempre defendeu essa causa, né? Desde a época do rádio a gente traz esse tema para ser debatido, para ser falado, para ser principalmente entendido, né, para a grande maioria da população, que muita gente, infelizmente, não entende ou não quer entender, mas a gente sempre tenta fazer a nossa parte, que é divulgar esse assunto e divulgar esse tema que é tão presente e cada vez mais presente na nossa sociedade. O Expresso tem o apoio da Gran Pneus, tradição e confiança em soluções automotivas. Também o apoio do Sicoob Cred Inter, uma cooperativa que valoriza as pessoas e impulsiona o crescimento de nossa região. Ourovet, cuidando, dedicando e colocando muito amor, né, nos seus trabalhos pelos animais. Oliver Restaurante e Pizzaria também é nosso parceiro sempre aqui no Expresso, sabor, qualidade e aquele ambiente que reúne a família e os amigos, aquele ambiente top. O Expresso começa hoje, então, para tratar desse assunto de autismo, para falar de um seminário extremamente importante que eu já faço o convite para você participar, que vai acontecer nessa próxima quinta-feira, aqui em Guaranésia, lá no Centro Cultural. Para falar sobre esses assuntos, eu convidei aqui a Isabela, que já está dividindo a tela comigo, e também a Ana, internacional, direto de Santa Cruz de la Prata. Como é que vai? Vou começar pela Ana, pela ordem alfabética, viu, Isabela? Ana, como é que vai? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Tando Cláudio. Tudo bem, graças a Deus. Tudo Prazerzão ótimo, boa noite. Você, viu? Igualmente. Isabela, como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite, Antônio Cláudio. A Isabela, que já participou outras vezes comigo, eu acho que a Ana é a primeira vez, não é não, Ana? Isso, é a primeira vez. Tá, então espero que você goste, viu, e que você participe mais vezes aqui do programa, tá? Com certeza, será um prazer. Ainda mais sendo de Santa Cruz da Prata, que eu sempre brinco, que é a minha Santa Cruz da Prata, que é a terra do meu pai, da minha família. Então eu sempre brinco aí, gosto muito de entrevistar o pessoal da nossa querida Pratinha. Santa Cruz do Prata ou Santa Cruz da Prata? É sempre uma grande discussão, né? Da Prata. O Edivan não pode falar do Prata que ele fica bravo, é da Prata, meu primo Edivan. Verdade. Mas vamos falar desse assunto aqui, Ana, que é um assunto extremamente delicado, que a gente sempre abordou no Expresso, desde a época do rádio, e que a gente agora tem novamente o prazer de ter gente engajada nesse assunto e falando sobre esse assunto mais e mais vezes aqui em Guaranésia. E principalmente quando a gente vê que a cidade vai sediar um seminário, a gente fica contente porque sabe que essas pessoas, a união dessas pessoas estão fazendo com que isso aconteça. Ana, primeiramente, eu queria falar sobre a questão do autismo até a gente chegar no seminário. Para quem não sabe, para quem caiu agora no planeta Terra, o que é autismo, Ana? Então, Antônio Cláudio, o autismo, ele é uma condição, né? Na verdade, ele é um espectro, né? Que tem várias condições para poder chegar no laudo do autismo. Então, quando vai levar a pessoa, ou a criança, ou seja o adulto, para poder fazer esse tipo de avaliação, existem várias características para poder chegar nesse diagnóstico de autismo. Então, vamos falar primeiramente das crianças, né? Hoje, nós temos, assim, muitas informações, né, a respeito do autismo. Aliás, a gente tem que ter muito cuidado a respeito disso, né, que existem aí várias pessoas que se dizem especialistas no autismo. Então, o autismo, ele vai mais na parte do comportamento, né, o comportamento da criança. Muitas vezes a gente olha e acha que é uma birra, acha que a criança não tem educação, ou que a criança não tem limites. Mas, quando você olha, conhecendo o autismo, com um olhar diferente para essa criança, nós conseguimos ver algumas características do espectro autista nessa criança. Qual que é? Principalmente, o que a gente mais destaca é o comportamento dessa criança. Né? Ela não consegue lidar com seus sentimentos, ela não consegue se expressar, ela não consegue entender ali o ambiente onde ela está, a mudança de rotina para ela é difícil, algo que para nós é algo simples, a mudança de rotina. Exemplo, aquela criança está acostumada a acordar todo dia de manhã, tomar o café e ir para a escola.
Tem algumas crianças que, quando essa rotina muda, ela acorda de manhã, toma o café e não vai para a escola, e vai para um outro ambiente diferente, isso para ela não consegue trabalhar, que é o que a gente fala que a criança desregula, ela não consegue trabalhar com essa mudança de rotina na vida dela. Então, é onde surgem as crises, né, que algumas pessoas acham que são birra, mas não é. É uma maneira deles se expressarem que alguma coisa de errado está acontecendo e eles não estão conseguindo entender. Tá, perfeito. Mas como é que eu, Antônio Cláudio, ao ver uma situação como essa que você falou, Ana, vejo uma criança lá desregulada ou fazendo birra, como é que eu sei quando é que a criança é uma criança autista, quando eu sei que é uma criança fazendo birra, fazendo mãe? Como é que uma pessoa que não está convivendo no ambiente de uma criança autista sabe disso? A primeira coisa é o diálogo, né? Primeira coisa é o diálogo. Não adianta brigar, não adianta falar alto, porque isso vai piorar ainda mais a situação. A primeira atitude nossa é o diálogo com aquela criança. É procurar passar segurança, é procurar passar para ela confiança para que ela possa se acalmar. Após isso, iniciar um diálogo, conversar, né, procurar informações com os pais, né, porque muita gente define como birra. E assim, é algo assim até bem difícil da gente diferenciar essas características de uma birra ou de uma crise, né? Porque a criança, a gente tem que lembrar que ela tem as suas fases, né? As suas fases de desenvolvimento. Então, exemplo, a minha está com 4 anos, ela está nessa fase do não, tudo para ela é não. Tudo que você vai pedir, não. Pede para fazer, não. Então, assim, é uma característica também dentro, né, dessa fase do desenvolvimento de 4 anos de idade. Então, assim, você saber diferenciar literalmente uma birra de uma crise, eu não vou dizer para você que é fácil. Porém, eu sempre falo para optar com o diálogo com essa criança, passando confiança para ela e levando ela, se possível, para um ambiente mais tranquilo, mais calmo, para que ela possa se autorregular e tentar explicar o que está acontecendo ou o que ela quer. Você já passou por situação assim, ou Isabela, de estar num ambiente ali em que as pessoas olhavam, achavam que era birra, mas não era birra? Como é que foi? Conta pra gente como é que é essa experiência. Já, sim. Principalmente em mercado, né? Era o estopim ali, praticamente, né? Porque já tem muitos estímulos no lugar, né? E aí, às vezes, um não que vem ali, não, hoje não. Já pode já desencadear já ali uma desregulação, né? E as pessoas olham mesmo, às vezes comentam, às vezes cochicha, né? Isso já aconteceu assim já várias vezes. E já aconteceu também uma vez, ela falando, eu lembrei de quando a gente estava num restaurante e ele saiu para brincar e ele ainda não falava, né? E aí isso veio de uma própria criança mais velha que ele, de que, né, aquele olhar, ele não fala, sai para lá, não, deixa ele entrar não, que tinha uma casinha, sabe? Então aí já vem também, e naquele momento tinha ali os pais da criança vendo aquilo, mas assim, também não fizeram nada, não falavam nada, bem no comecinho ali, então a gente fiquei assim, bem dolorida durante muito tempo, tanto é que eu guardei tanto isso, que as fotos desse lugar, desse restaurante, eu nunca cheguei a publicar e nem imprimir, sabe? Porque ficou aquele sentimento, toda vez que eu vi, era só aquela lembrança, sabe? É o que E mais então, dói, Isabela? é difícil, dói, Isso é o dói. que mais dói? Essa incompreensão das outras Sim, pessoas? sim. Porque no mínimo, do mínimo, né, a gente tem que ter o quê? Respeito. Então, Empatia, se alguma respeito? coisa está acontecendo, né, vamos ver como que aquela mãe vai conduzir. Se está acontecendo já uma desregulação muito grande, alguma coisa, ajudar, né? Quando vê a criança começa a se autoagredir, então a gente procura ali a brecar ali o ambiente, a cercar para que não se machuque, não machuque o outro também, né?
e procurar ver com a família o que pode estar ajudando, auxiliando ali naquele momento, né? Às vezes até mesmo empurrar o carrinho ali para frente, finalizar. Você precisa de ajuda, finalizar a tua compra. O que mais você ia pegar? Era só isso? Você quer que eu te ajude a ir lá no carro? Ou te ajuda a passar no caixa? Né? São coisas simples, que às vezes a pessoa vai gastar menos de 5 minutos, mas que para a gente que está passando aquele momento, gente, é uma eternidade. Você começa até a suar frio, essa é a verdade. Não passa o tempo, né? Fica naquela angústia, né? Parece que é uma eternidade. Ô, Ana, com essa questão agora da criança autista, ela ter uma identificação, ter o colar ali, isso amenizou a situação ou não resolveu nada? Por um lado, amenizou sim. Por um lado, amenizou, porque é igual você falou, né? Uma identificação. Porém, por outro lado, algumas pessoas, infelizmente, né, ainda costumam a olhar, como a Isabela falou, com o olhar diferenciado. Eu sempre digo que a educação, ela inicia em casa, né? Então, assim, é muito importante a pessoa que não tem um filho atípico, ela ensinar para ele, desde pequeno, sobre a convivência, né? Sobre conviver com essa criança. É uma maneira diferente, né? Cada criança, ela tem o seu ponto de desenvolvimento. Então, quando a gente olha para uma criança e vê aquele crachá de identificação, as pessoas já olham de uma maneira diferente, já até mesmo por causa do crachá, né? E, por um lado, eu acredito que seja bom, sim, porque, assim, igual a Isabela falou, às vezes a criança entra em crise, né, na fila do mercado. Eu já passei isso com a minha filha, já passei isso com ela em banco, dela entrar em crise, tá eu, meu esposo lá, as pessoas olharem, assim, diferente, ela tá com crachá, né, porque a Radassa, ela tem síndrome de Down, e a síndrome de Down, nós ainda, infelizmente, nós não temos, né, essa lei a respeito do crachá, porém, eu pedi para fazer um para a Radassa, até mesmo para poder identificar ela nos lugares onde a gente vai, e a gente sente na pele, né, o preconceito, a gente sente na pele até mesmo o desprezo de algumas pessoas. Então, assim, o crachá, ele entra como uma forma de ajuda para a gente, né, porque, afinal, aquela criança, ela está identificada, principalmente quando se diz respeito aos seus direitos, né, que, infelizmente, muitas vezes o direito da criança com autismo, ele é negligenciado. Antes da Radassa, como é que você tratava do assunto, Ana? Você conhecia já? Você tinha interesse pelo assunto? Você também era preconceituosa antes da Radassa? Como é que era a sua vida com o autismo antes dela? Então, antes da Radassa, eu não conhecia o autismo a fundo. Eu não conhecia. Ela que era história. Eu já ouvi falar, conhecia algumas pessoas que tinham, porém eu não tinha contato, não tinha acesso. E quando a Radassa nasceu, que eu recebi o diagnóstico da síndrome de Down, foi assim, um novo mundo. A verdade foi essa, sabe? Foi um novo mundo, porque assim, são coisas totalmente diferentes que você vive, né? O diagnóstico, ele não é um destino na vida da pessoa, porém, quando você recebe um diagnóstico, durante algum tempo, aquele diagnóstico se torna, sim, um destino. Você vive, como nós chamamos, um momento de luto, né? Porque você idealizou uma vida, né? Você gerou, você fez planos e, de repente, vem o diagnóstico, né? Então, assim, se você não tiver uma estrutura, né? Se você não tiver uma rede de apoio, esse diagnóstico acaba te derrubando, né? E você acaba se frustrando, olhando para aquela criança. Então, nós não podemos olhar por esse lado, né? No meu caso, foi a síndrome de Down, foi logo no nascimento. Então, assim, o meu sonho era ter uma menina, né? Eu idealizei isso, eu vivi os lacinhos, eu vivi... A Radassa não gosta de nada disso. Lacinho na cabeça, tiara, imagina. Vestidinho rosa, sabe? De jeito nenhum. É totalmente diferente. Então, assim, e dentro do espectro autista não é diferente, né? É uma criança que você gera. E muitos deles, assim como o Rômulo, né, Isa, ele começou, o desenvolvimento foi normal, até chegar a um certo ponto. Então, aquilo regride. Aí você vê aquela criança que falava, não fala mais, andava, não anda mais. Então, assim, dói na gente, né? Aí, sempre quando uma mãe recebe um diagnóstico do filho, a gente passa, aquele filme passa, e a gente sabe a dor que ela está sentindo,
Então, assim, para você apoiar, para você falar que está junto, para você ser rede de apoio, a gente tem que procurar conhecer, sim, o espectro autista, saber que não é birra, saber que as mães não estão fazendo dramas, né? Nós estamos atrás do direito dos nossos filhos, como eu falei muitas vezes, é negligenciado, principalmente na parte da saúde, infelizmente, nós temos que lutar muito para os direitos deles na saúde. E, assim, tem uma frase que eu não gosto de jeito nenhum, né? Eu até sempre falo para a Isa, ela dá risada, lute como uma mãe atípica. Eu não concordo com isso, porque ninguém quer ser uma mãe atípica, né? Ninguém quer ser. Então, o que nós é ser mais, assim, olhar com outro olho essa mãe atípica. Muitas vezes ela está exausta, ela está no seu limite emocional, sem nenhuma rede de apoio, e precisando muito simplesmente de eu posso te ajudar? Eu posso passar o carrinho? Posso te ajudar com a compra? E aquela criança está aos gritos. Então, assim, são atitudes simples, Antônio Cláudio, que muda o dia da pessoa. Que fazem diferença, mas a sociedade parece que ainda não entendeu isso, né, Isabela? A sociedade não entendeu, como eu disse na abertura do programa, não quer entender. Até um pouquinho do que eu perguntei para a Ana antes da Radassa, como é que ela via, né? Porque eu acho que muita gente, sem estar no dia a dia, sem conviver com uma criança autista, enxerga de outra forma, né? Essa mãe quer passar na frente, essa mãe, mas essa criança fazendo birra aí, essa mãe não faz nada. Quando ela começa a entender o mundo do autismo, quando ela começa a entrar no mundo, aí sim que desperta a consciência. Então, acho que falta das pessoas procurarem entender um pouquinho mais, né? Procurar um pouquinho de ter um pouquinho mais de empatia, de respeito, né? Eu acho que falta isso um pouquinho na nossa sociedade como um todo, né? Com certeza, falta sim. A gente percebe que em cidades maiores, onde tem principalmente franquias, né, em shopping, alguma coisa assim, o pessoal já é treinado. Então, aí entra na questão do cordão. Eles olham de longe, você não precisa ir lá falar, você não precisa nem entrar na fila, e eles de longe vê o cordão e já te chamam. Seu atendimento já é prioritário ali, tudo já é esquematizado, vem tudo certinho, mais rápido o atendimento, a sua mesa está logo ali. E aí entra a questão de que, assim, essas pessoas, elas foram treinadas porque veio o quê? Veio uma lei para reivindicar, para explicar para eles, e aí eles tiveram que entrar na empresa e entenderam como que as coisas funcionam, né? Foram o quê? Obrigados a passar por aquilo e compreender o que significa aquela placa. Porém, né, quando essas pessoas não estão regidas por isso em algum outro lugar, elas precisam de quê? De ter empatia, de ter respeito, de procurar também compreender e entender, né? Se você não conhece, você precisa saber, precisa procurar, saber, entender. Ah, eu vi uma pessoa com um colar assim, o que será que era aquilo? Ah, eu já vi. Ah, eu vou pesquisar, né? Precisa ter esse despertar também, né? Isso faz parte da gente, quanto sociedade, compreender tudo isso. Eu fico preocupado, Isa e Ana, porque eu até falava esse final de semana, a gente está vivendo cada vez mais dentro de bolhas, né? E se eu não estou na bolha do autismo, não me interessa o autismo. Então eu não procuro saber do autismo, eu vejo um colar, não vou dar a mínima, porque eu não sei o que é aquele colar. Então esse mundo que a gente está, infelizmente, indo nesse caminho é de bolhas, né? Cada vez mais individualista, né? E isso me preocupa muito. Até o assunto desse final de semana era justamente essa preocupação com esse futuro que está ali. A gente está muito próximo dele, está caminhando para ele, que é um mundo cada vez mais de bolhas, né? Vivendo dentro de bolhas, né? Isso é uma pena. A Ana falou uma questão ali que me despertou o interesse, que é a questão da negligência, da saúde, no caso. A nível municipal, como isso é tratado, Isa? A gente tem um bom atendimento da saúde, porque vira e mexe eu vejo postagens nas redes sociais de mães atípicas reclamando da saúde de Guaranésia, vejo mães, não só em Guaranésia, mas vejo em Guaxupé a mesma coisa, vejo em Arceburgo, vejo em outras cidades da região. Como é que é a nossa realidade, vamos falar aqui de Guaranésia e de Santa Cruz da Prata, né? Como é que é a nossa realidade aqui, Isa? Então, a gente percebe que é uma dificuldade a nível nacional.
Porém, né, como se trata do município de Guaranésia, a gente precisa compreender como que é a dinâmica disso na cidade, né? E a gente precisa do quê? Primeira coisa, além da saúde, as pastas precisam estar se conversando entre si, porque para um autista não é só a saúde, né? É um tratamento multidisciplinar. Mas na questão da saúde, falta sim terapias, falta sim o tratamento em geral, falta sim medicação, falta sim exames, né? E uma coisa que dói muito na gente é ver mães saindo de Guaranés e indo fazer um tratamento em Machado. É muito Coisa de longe. 50 minutos, 40 minutos, é muito longe. A Ana Cristina mesmo vai para Alfenas fazer, né, é fono, né, Cristina? É, né? Físio, Adriano. E, assim, é muito complicado isso, porque você imagina a dinâmica de sair cedo, pegar uma estrada de 1h50, 1h40 por aí, até chegar lá. Aí você vai ser atendido. Aí até essa criança se regular, porque às vezes ela cochilou, às vezes ela passou mal no carro, às vezes ela saiu com muita pressa, não comeu, aí chega lá, às vezes meio com o estômago embrulhado, quer comer ou não quer mais nada. Entra tantas questões, né? Porque até essa criança, ela chegar na terapia, concentrar ali, o tempo vai passando, né? E como que é isso? Isso acaba sendo o quê? Não acaba sendo certo, né? Tá ótimo, é melhor do que nada, com certeza. Porém, olha a distância que tem que percorrer, né? Por que não tem isso no nosso município? Hoje em dia nós temos a PAI, sim, que presta serviços, né? Mas a gente tem que compreender também que tem uma carga horária a ser seguida para cada indivíduo, né? Para que ele consiga se desenvolver de acordo com os pares ali da idade, né? Então, assim, às vezes, uma criança que é nível 3 de suporte, 30 minutos para ela não vai ser eficiente. É melhor do que nada? É sim. Você não, Isabela, você está criticando. Não estou. Mas ela precisa de mais. Então, a gente também, enquanto aqui da ONG Tem Amparo, a gente acredita muito na capacitação para os pais também, para que os pais consigam estar o quê? Replicando essas terapias em casa com essas crianças, estimulando as atividades de vida diária, que é muito importante, né, para estar conseguindo ali um desenvolvimento cada vez maior. Mas, na questão também de remédios, ainda falta, sim, a gente tem uma lista completa das mães, que a gente já vai atualizando sempre, e sempre falta alguma coisa. É uma lista, assim, que ela é infinita, parece que você nunca consegue fazer o checklist completo, né? Sempre está faltando. Exames também, sempre falta alguma coisa, isso sim. Mas a gente tem, assim, um local que a gente poderia ter como exemplo, uma cidade, eu vejo, por exemplo, Guaxupé, a Unifeg, um mês e meio atrás, O núcleo de saúde. criou um núcleo. Aquele núcleo vai ser Isso. bom para a nossa região, vai ser bom para essas crianças que vão até Machado, ou não vai adiantar totalmente? Disseram que sim. Eu vi alguns responsáveis da pasta do social lá, já fazendo essa parceria. Até o momento, até onde eu sei, ainda não foi iniciado, mas já tem outras cidades já com atendimento em Guaxupé. Ao todo, disseram que iam ser 50 crianças do município de Guaranésia que seriam atendidas. Lá são várias terapias que vão ser ofertadas, né? E seria através de crianças que estudam no município, na rede municipal, aqueles lá que iam ser chamados, que iam estar passando pela pasta do social para estar ingressando lá nas terapias. Mas até o momento, até onde eu sei, ainda não foi iniciado. Pode estar enganado, vai que iniciou por agora, mas até onde eu sei, ainda não estava iniciando. Mas seria muito bom. Não houve nenhum movimento em relação a isso, até onde eu sei. Pode Por ser que enquanto, a gente ainda não. bobeira, se a gente estiver falando bobeira, depois a gente coloca aí uma explicação dos grupos. Né? Ana, essa questão de ter Guaxupé ali, tiver todos os especialistas que você tem que se deslocar até Machado, ajuda bem, né? Ajuda muito. Ajuda muito, porque igual como a Isabela falou, eu saio daqui da Pratinha 2 vezes na semana para levar Radassa para fazer algumas terapias na PAI em Guaranésia. Porém, existe uma específica que é a reabilitação que ela faz em Alfenas.
Nós saímos daqui de casa por volta das 4h pouco da manhã, que a gente pega o ônibus às 5. Nós vamos de ônibus. O horário dela lá é 7h40, já pelo fato que ela se desregula, ela fica muito estressada, muito nervosa, então ela tem ali, a gente chega lá por volta das 7 horas, então ela tem esses 40 minutos para ela poder brincar, dar uma acalmada, para ela poder iniciar a terapia. A terapia ela é 50 minutos, que ela faz a reabilitação. E assim, o restante do dia, a gente fica lá na casa de apoio. Para uma criança típica, é muito bom, né? Porque brinca, corre. Para uma criança atípica, é muita informação. É muita gente que chega. O pessoal é super, assim, afetivo, né? Porque todo mundo está precisando. Então, um brinca, um mexe, só que assim, desregula a radassa por completo. Ela vem para casa muito agitada, ela não dorme, ela não consegue comer direito. Então, assim, tendo a língua chupé, vamos assim dizer, né? É muito mais perto para a gente, é questão de 5, 10 minutos a gente está lá, né? Faz essa terapia, volta para casa super tranquilo. Então, sim, tomara que dê certo mesmo, tomara que a pasta da saúde, a pasta do social, eles realmente consigam essas vagas, né? E que dê certo mesmo para as crianças, principalmente aquelas que têm um suporte 3. São, assim, no meu ponto de vista, as que mais precisam. Você estava falando agora aí, Ana, eu estava aqui pensando, né? Mudou completamente a sua vida, porque agora você vive para Radassa 24 horas por dia, porque se você sai 4 horas da manhã para ir para Machado ou Alfenas, 2 vezes por semana, quer dizer, a tua vida agora é só Radassa. Desde que nasceu. Na verdade, eu vou para Alfenas toda quarta. E Guaranésia eu vou na segunda e na quinta. Mas é o dia quase inteiro, para metade do dia. E à tarde ela tem escola. Então a gente tem que estar aqui por volta das 11h30, que à tarde tem escola. E antes a gente era BH. Eu ia para Belo Horizonte com ela. Ela fez o tratamento da cardiopatia lá em Belo Horizonte, porque a gente não encontrou nenhum cardiologista que quisesse acompanhar ela por causa da síndrome de Down. Nós Caramba, tivemos Belo Horizonte. difícil, né? Eu me lembro que se falava muito na questão da neuropediatria. Agora isso parece que já deu uma melhorada que tem aqui em Guaranésia. Tem. Mas mesmo assim, são muitos especialistas, né? Então, a gente tem que caminhar realmente aos pouquinhos e agora com essa chegada da Unifeg, tomara que essa parceria seja feita logo, né? Esse convênio seja feito logo aí para que amenize um pouquinho a situação. Resolver, eu acho que não vai ser completo, mas já vai dar uma amenizada. Eu queria falar com vocês agora, já está quase meia hora aqui que a gente está batendo papo, e o papo tá bom. Eu queria falar sobre o seminário, né? Que você, primeiramente, Ana, para você, já vamos para o terceiro. É o terceiro já, não é, Ana? Terceiro seminário, né? E conta para mim como é que surgiu a ideia de fazer esse seminário, os motivos para fazer esse seminário. Então, essa ideia do seminário surgiu com a Isabela. Ninguém melhor, né? Ninguém melhor para contar a respeito do seminário foi com ela, porque é o terceiro seminário, porém, para mim, é o segundo que eu participo. Tá, do primeiro é o segundo. Não, no primeiro. Então eu vou trocar, então. Vou perguntar para a Isabela. Isabela, como é que surgiu a ideia aí do seminário? Conta para a gente lá atrás, na primeira edição do seminário, como é que surgiu, por que fazer um seminário? O ano passado foi bom, deu público, foi um público que você esperava. Para esse ano, o que você está esperando? Sim. Então, Antônio Cláudio, depois que a gente começou aí de uma forma formal mesmo com a ONG, né, depois de registrar tudo certinho, a gente começou a receber muito convite para participar de tal lugar, de ir no outro, e lá era palestra, no outro era seminário, num workshop, e daí veio esse desejo, porque na nossa cidade não tinha, né? Então, desde o primeiro seminário, a gente tentou trazer isso como uma inovação mesmo para o município, né? Não tem custo nenhum para
quem for lá participar, assistir. Os palestrantes também, a gente sempre comunica quando vai fazer o convite, que é de forma gratuita, né, para a população, e a gente também, né, não cobraria deles, ou eles queriam receber alguma coisa também, não. É tudo de forma 0800, e sempre foi muito bom, né, e o desejo realmente é esse, de levar a informação, que isso tudo faz parte, né, dessa troca de experiência aí com pais, professores, cuidadores, com a comunidade em geral, né, que é muito importante. O ano passado a gente teve a casa lotada também, a maioria também foi professores. A gente teve o apoio da pasta da educação, né, e trocou por módulos, então tiveram bastante professores da rede municipal, e esse ano também a gente está recebendo bastante professores, né, a gente já teve confirmação de uma van de Monte Belo, de Monte Santo, perdão, um ônibus de Arceburgo, já tem inscrições de Gospé, mais os professores daqui. Então, a gente está esperando aí a casa lotada, mais uma vez, graças a Deus. É muita organização, é um período, assim, de 3 meses e meio que a gente já está aí batendo em cima, na organização em si, porque a estrutura do evento a gente já tinha, já dos outros anos, né, e a gente vai sempre corrigindo, trazendo uma coisa a mais, consertando ali, vendo de cá, e a princípio é sempre trazer o profissional mais perto, sabe, porque a gente nunca tem aquele contato, assim, mais íntimo, né, com os profissionais ali da intermultidisciplinar mesmo, né, então a gente sempre fica buscando, né, profissionais que tenham um linguajar mais acessível, mais fácil, um bom currículo, né, que tenha aí boas e novas inovações para estar trazendo informações, e essa troca é muito importante. Qualquer pessoa pode participar. Eu vi que tem um formulário para ser preenchido. Eu quero participar, mas Sim. esqueci de preencher o formulário. E aí? Se não tiver lotado mesmo, se ainda estiver tendo vagas, pode sim. Tá, Mas aí tudo isso então, vai estar sendo comunicado antes. É porque tem a regra mesmo do Centro Cultural, o Corpo de Bombeiros, com o número correto de cadeiras ali, né? Então, não é nem porque a gente não quer, porque se fosse pela gente, a gente ia botando cadeira, gente em pé em tudo quanto é lugar. Então é importante preencher o formulário, né? É importante. Sim, é Preencher o importante. formulário, até para vocês terem uma base também, né? Sim, Para isso tudo fazer fica convites no nosso futuros. portfólio. Isso é Fica. importante, então. É dia 30, a partir das 18 horas, certo? É 1 quilo de Isso. alimento, se eu não estou enganado, para entrar? Isso, 1 quilo de alimento, e esse alimento ele é revertido para a ONG mesmo, né, a gente, desde dos últimos aí que a gente tem feito de arrecadação de alimento, a gente tem doado para famílias da ONG Tem Amparo, que estão necessitando, que chegam e traz, né, queixas e pedidos até nós, e tem sido separado tudo certinho pela diretora lá financeira, ela tem organizado e a gente tem aí atendido um pouco dessas famílias. E eu queria lembrar também que esse ano a gente trouxe uma temática diferente, que é o manejo, o como fazer no dia a dia, dentro da escola e dentro de casa, né? É parental e escolar esse ano, que é uma forma mais didática ali, de estar trabalhando com essa criança em vários momentos ali, com 2 transtornos associados, o TOD e o TDAH. Então, mas aí os 3 palestrantes, eles vão abordar esse tema, vão seguir essa linha? Isso, vão abordar. A gente passou os tópicos, né? A gente passa tudo certinho para eles, como que eles vão fazer essa apresentação, né? Cada um tem o seu título ali de tema, né? Se eu não me engano, da pediatra, ela vai abordar bastante sobre a medicação, que é um tema que esse ano tá bem mais polêmico que dos outros anos, né? E eu tenho certeza que vai ser muito bom, tanto para os pais quanto para os professores. Então, a pediatra é a Kelly Barbie, a pedagoga é a Marília Souza e a Patrícia Oliveira é a fisioterapeuta. São esses 3 palestrantes, das 18 às 21 horas, então cada palestra 1 hora, mas não é só aquela palestra de ficar falando, não. Tem interação Na com verdade, são 35 minutos para cada uma, porque Tá. aí tem abertura, tem sorteio, tem encerramento, tem toda aquela parte que vai contando os minutinhos aí.
Isso. Ótimo, muito bom. Ô, Ana, voltando com você, a gente já explorou bastante a questão aqui do seminário, eu queria falar um pouquinho sobre a Tem Amparo. A Tem Amparo surgiu já há algum tempo, eu acho que já completou um ano de fundação do CNPJ, tudo certinho, Ana? Já sim. Nós estamos indo para o terceiro ano. Já está no terceiro ano, então já consegue recursos federais, está quase. Estamos quase. Estamos na luta. É um sufoco, né, Ana? Muito. Não é fácil. Os dois primeiros anos de uma associação não é fácil, né? Porque a gente não tem recurso, é tudo recurso próprio. Então, é onde nós fazemos a cesta do macarrão, nós fazemos alguns sorteios, nós pedimos arrecadação, né? Para a gente poder estar mantendo. E agora, esse ano, né? Nós estamos aí na correria, na luta, buscando a nossa sede, né? Que é, assim, o nosso ponto principal, é a nossa sede física. A Tem Amparo hoje conta com quantas mães, Ana? Nós estamos, em média, mais ou menos com quase 60 mães. A gente fala mães, mas na verdade são pais, né? É que geralmente sobra para mãe, né? Que geralmente é mãe, vamos dizer assim, mais acessível, né? Aquela que procura, aquela que corre atrás. Mas nós não podemos esquecer dos pais também, que é aquele que dá o suporte e segura as pontas muitas vezes, né? Que é o único, na maioria das famílias, que é o único que trabalha, né? Então, assim, nós estamos em cerca de quase 60 famílias assistidas. Como é que eu faço para... Eu sou um pai, tenho uma criança atípica na minha casa, como é que eu faço para ficar na Tem Amparo? Só entrar em contato com a gente pelas redes sociais, ou então pessoalmente mesmo com a gente. Nós vamos estar conversando, né, fazendo ali um início de tipo uma triagem, e a gente adiciona essa família ao nosso grupo de WhatsApp, que nós temos, e nós vamos ali dando o suporte conforme a pessoa, a família esteja precisando. Né? Nós orientamos a respeito de, principalmente na parte das terapias, né? Nós buscamos sempre estar orientando. A parte financeira pega muito, Ana, as famílias atípicas? Pega porque, assim, Antônio Cláudio, a maioria da medicação não é fornecida pelo SUS. Então, a maioria dessas famílias, a renda delas é praticamente quase todas voltadas, ou então, pelo menos, de 40% a 50% é para medicação, porque são medicação caras, não são baratas as medicações. E o vidro, geralmente, é 30 ml, 20 ml, ou então, se for comprimido, o comprimido tem que ser 2 vezes ao dia, dá para 15 dias. Então, assim, as medicações são caras, e, infelizmente, nós não conseguimos todas elas pelo SUS. Boa parte delas tem que ser comprada. O município ajuda com algum ou não? Não. Quando a gente vai pela farmácia, né, pela farmácia básica, que é uma medicação de alto custo, a maioria das mães, pelo menos que a gente acompanha, boa parte delas ainda não conseguiu essa medicação de alto custo pela farmácia básica. Mesmo, nem judicializando? Nem assim consegue? O processo é bem grande. Eu conheço mães que estão lutando pelo canabidiol para o filho, que é suporte 3. Por enquanto, ela está comprando, mas até agora ela não conseguiu ainda a autorização. É porque, às vezes, o próprio município, ele meio que sugere, né, para judicializar, né? É muito difícil, porque são medicações de alto custo, né? Uma das lutas, né, vamos assim dizer, da Tem Amparo, a qual nós temos abraçado, é essa parte, literalmente, da saúde. Porque é quando nós entramos na parte da negligência, né? Tem sido, sim, negligenciado medicação, tem sido negligenciado tratamento, tem sido negligenciado exames, porque nós precisamos aprender o que significa prioridade, né? Eles têm prioridade. O que é prioridade? Eu não posso esperar. Não tem como esperar. A pessoa precisa, aquela criança precisa, o médico prescreveu, então precisa. Eu falo porque eu passei por isso, eu tive que lutar muito pela cirurgia que a minha filha precisou de fazer o ano passado. Foi quase 1 ano correndo atrás dessa cirurgia.
Então, assim, foi algo de prioridade, literalmente. A minha filha estava correndo risco de vida, e mesmo assim, para poder liberar, não foi fácil. É uma cirurgia que estava em torno, mais ou menos, de uns 200 mil. Eu não tinha de onde tirar esse valor. Então, foi muito difícil. Então, assim, a Te Amparo, ela tem, sim, abraçado essas causas. Nós não divulgamos em rede social em respeito às famílias, né, porque eu acho que não é algo que se ganha like, né, eu não vejo motivo nenhum para isso, mas nós temos, assim, amparado, né, como diz o nome, Te Amparo, várias famílias por essa causa. É difícil, né, essa questão de uma cirurgia nesse plano de 200 mil. A Te Amparo não tem para bancar essa cirurgia. E não é só a Radassa que precisa, provavelmente vai ter outras pessoas que também precisam dessa cirurgia, né? É uma situação complicada, né, Isa? Porque é difícil, né? A gente vê muito não queria nem entrar nesse assunto, mas a gente vê muito político prometendo que vai fazer, que vai solucionar, que vai resolver, e no íntimo a gente sabe que não vai resolver, porque não é tão fácil assim, né? Sim, é complicado. E aí entra numa outra questão também que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode fazer nada que não esteja também dentro do nosso estatuto, né? Que senão a gente responde legalmente por isso. Então, é por isso que a gente tem sempre ali um regimento interno, né, para estar nos direcionando o que a gente pode, o que não pode estar sendo feito, tudo registrado em cartório, tudo certinho, reconhecido, né? O Conselho Fiscal ativo para estar sempre ali dando uma olhada, uma fiscalizada, ó, não vai nisso, não faz isso, cuidado e tal, para a gente estar sempre tomando a melhor decisão, né, diante ali, para estar melhor beneficiando todos, né, porque se fosse pela gente, a gente tirava do nosso bolso para dar, se a gente tivesse, Sei né, como mas é. não tem como, né. E um dos nossos sonhos realmente esse, é chegar num patamar em que a gente consiga oferecer terapia de qualidade, né, uma terapia baseada em evidências, em aba, né, que seja ali de uma forma boa, de qualidade, contínua, né, talvez oferecendo aí uma medicação, quem sabe um dia, esse daí é a nossa visão, né, o que a gente deseja realmente de coração para que a Te Amparo continue aí crescendo. Perfeito. Isa, para gente finalizar, de repente tem alguma mãe agora que está nos assistindo e chegou lá, o diagnóstico chegou, o filho dela é autista. Que mensagem você passa para essa mãe? O que você falaria para ela? Bom, como a própria Ana disse, né, o diagnóstico ele não é o fim, né, ele é o início de uma nova fase que essa família vai estar passando. Aquela fase que vocês passavam antes, aquela lá vai ficar para trás, né? De agora em diante são novos rumos, novas trilhas que vai estar sendo traçada, né? A rotina vai mudar, a estrutura familiar vai mudar, né? Vai mudar tudo. A gente precisa compreender. Então, a princípio busque ajuda, busque apoio em outras mães para você conseguir se identificar que você não está sozinha e que outras pessoas já passaram por isso também, né? Identificar de que é uma rotina corrida, de que, ai, meu filho faz isso, nossa, ele fez aquilo, essa troca de figurinhas é muito importante para compreender de que não é só o seu filho que faz aquilo, né? E buscar principalmente apoio, né? Em outras mães para a gente estar conseguindo aí diminuir esse sofrimento, porque é um período de luto mesmo, né, que as famílias passam de idealizar o filho de uma forma, né, mas acreditar, né, que é possível e que de acordo com a realidade ali daquele convívio que aquela criança vive, né, para que ela consiga ali estar se desenvolvendo, mas acreditar que é possível. Ô Ana, esse momento de acreditar que é possível, foi difícil chegar nele? Teve momentos que você falou assim, não vou dar conta. É muito difícil. É muito difícil. E algo muito importante que eu passei e passo até hoje, né, porque a Radassa tem apenas 4 anos de idade, é o apoio de outras mães. Né? Você vê que a mãe passou pela mesma situação que você está passando e ela já está lá na frente, a criança dela também está lá na frente, né? E nós temos que entender que os nossos filhos, eles vão sim se desenvolver, só que não é no nosso tempo.
né? O diagnóstico, ele nos ensina que cada criança tem o seu tempo. Não é do jeito que a gente quer, não foi do jeito que a gente planejou. Porém, eles têm o seu tempo de desenvolvimento, eles têm o seu tempo, a sua maneira, o seu jeito de viver, de ver as coisas, né, de ver o mundo, a maneira deles de brincar. Alguns gostam de se socializar, outros já preferem brincar sozinhos, alguns gostam de abraço, de beijo, outros não gostam. Então, assim, cada criança, ela vai se desenvolver de uma maneira particular. Isso está normal, isso está tranquilo, entendeu? O que ela precisa é o apoio da família. Não é fácil, né? Às vezes as pessoas ouvem a gente falando, nossa, foi fácil. Não, não é fácil. Não foi, não é e não vai ser. Porém, o que nós temos que fazer é ter o apoio de outras mães, né? Como a Isabela falou, entender que aquela criança, qual a gente idealizou, qual a gente sonhou, infelizmente ela ficou para trás, mas está nascendo uma nova criança, está nascendo novas oportunidades, entendeu? A nossa visão muda, o nosso jeito de olhar para eles muda, e é o que a gente aprende com eles, Antônio e Cláudio. A gente não ensina, a gente aprende. Eu era muito agitada. Hoje, sou bem menos. Hoje a Radassa me ensina que tudo tem um tempo. Não adianta eu querer passar na frente, é no tempo dela. E ela vai aprender o rumo, assim como outras crianças também. Às vezes Deus fala com a gente de uma maneira meio estranha, né, Ana? Fala. Ele desafia a gente. Ana, queria te agradecer muito, viu? Parabenizar você pela luta. Você que agora está à frente da Temparo, né? Então, queria te agradecer muito. Deixar o Expresso, mais uma vez, como sempre, à disposição da Temparo, tá? Se vocês precisarem aí, contem com a gente, divulgação. Pode contar. Só mandar mensagem, vocês duas, acho que tem meu WhatsApp. Se não tiver, qualquer pessoa está aí na cidade. Então, eu recebo muitas mensagens, às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu sempre estou respondendo. Tá? Podem mandar e conte comigo, conte aí com o Expresso sempre. Tá bom, Ana? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Antônio Cláudio, por mais uma oportunidade, né, que você abre para ter amparo, né? A família Ter Amparo te agradece pelo apoio, te agradece pela ajuda, pelas divulgações, né, a qual você tem feito do nosso trabalho, pelo apoio, né, ao qual o Expresso tem nos dado, né, participou lá da corrida junto com a gente, da caminhada. Então, assim, muito obrigada mesmo, nós agradecemos, assim, de coração, e o pessoal, né, que está nos assistindo, que vocês possam estar com a gente lá no seminário. Não precisa ser professor, não precisa ser profissional de apoio, precisa ter interesse, né? Precisa querer ter informação, e nós aguardamos você lá, Antônio Cláudio, né? Para estar lá com a gente, nós podemos estar compartilhando mais informação ainda. O Expresso estará lá, pode deixar, pode ter certeza. Obrigado, viu, Ana? Isa, obrigado você também, viu? Tudo de bom aí. Obrigada. Um abraço. Algum recado final, Isa? É isso aí mesmo que a Ana falou, e queria já te agradecer mais uma vez por esse espaço e por ter tornado aí esse momento aí diferente, porque a gente ia até aí, depois teve que mudar e você conseguiu remanejar. E essa daí é a nossa rotina típica. Tem que aprender, obrigada, tem que aprender com vocês. Obrigada, valeu. A gente agradece. Obrigado, viu? Tudo de bom, tá? Tudo de bom, até mais. Valeu. Obrigada. Tá aí, legal. Falei com a Isa, falei com a Ana, né? Batendo esse papo legal aí sobre o autismo e também sobre o seminário que acontece nessa próxima quinta-feira, dia 30, tá? Quinta-feira, dia 30, a partir das 18 horas, no Centro Cultural aqui de Guaranésia. Está todo mundo convidado. Eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição o formulário para você preencher, né, para poder participar desse seminário. Mas faça uma forcinha, compareça. Acho que é muito importante a gente entender um pouco mais desse mundo, né? É tão falado do autismo, mas às vezes fica só meio por cima, né? A gente não aprofunda muito no assunto, e você vai poder se aprofundar bastante nesse assunto nesta quinta-feira, dia 30, no Centro Cultural aqui de Guaranésia. O Expresso vai ficando por aqui. Mais uma vez, nosso agradecimento aos nossos apoiadores, a Gran Pneus, tradição e confiança em soluções automotivas. Também com o Cicobi Cred Inter, uma cooperativa que valoriza as pessoas e impulsiona o crescimento de nossa região. Orovete, cuidado, dedicação e amor pelos animais. E Oliver Restaurante Pizzaria, sabor, qualidade, aquele ambiente que reúne família e amigos.
A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima edição do Expresso.